Questão de número 5. O galho, que é utilizado na composição dos chips dos computadores, apresenta-se como um elemento químico de notável propriedades. Dentre estas, destaca-se a de fundir a 30 graus e somente experimentar ebulição a 2.403 graus Celsius, a pressão atmosférica. Com relação a esse elemento, é correto afirmar que: letra A configuração eletrônica no estado fundamental é neônio 3D10, 4S2, 4P1, tendendo a formar ânions. Para a gente pegar a tabela periódica, a gente vai ter aqui o elemento químico galho, que está na família 3 da tabela periódica. Ele é um metal. Metais tendem a perder elétrons. Fazendo a configuração eletrônica do galho, a gente vai ver que a configuração dele é argônio, né? 4S2, aqui vai ter todo o 3D10 preenchido e vai parar no 4P1. Então, a configuração química do galho vai ser argônio, que é o gás nobre anterior a ele, 3D10, 4S2, 4P1. Ele está no 4P1 aí. Ele é um metal, tende a formar cátions, né? Cátions são positivos e tende a perder elétrons. Então, a letra A fala: sua configuração eletrônica no estado fundamental é neônio, não, é argônio, 3D10, 4S2, 4P1. Tendendo a formar ânions. Não, ele tende a formar cátions, que ele é um metal. Então, aqui está errado. A letra B apresenta no estado fundamental 3 elétrons desemparelhados, encontrando-se sempre no estado líquido, independente da sua temperatura. Ele não apresenta 3 elétrons no estado... não apresenta 3 elétrons desemparelhados, ele está em 4S2 e 4P1. Os elétrons do 4S2 estão emparelhados, né? E os elétrons do 4P1 só tem um elétron que está sozinho, né? Não está desemparelhado, ele está sozinho. Então, a tentativa está errada também. E, além disso, ele não tem 3, ele só tem 1. E o estado físico de uma substância, ela depende da temperatura. Então, a gente tem a temperatura de fusão, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, para eu falar se a substância é sólida, se ela é líquida ou se ela é gasosa, eu preciso saber qual que é a temperatura de fusão e ebulição dela, e eu preciso saber a qual temperatura que eu estou trabalhando nisso. Então, falar que encontra-se sempre no estado líquido independente da temperatura está errado. Porque se eu tenho, por exemplo, no caso do galho, a 30 graus Celsius, é o seu ponto de fusão. Ele muda do estado sólido para o líquido. E seu ponto de ebulição é 2.403 graus. Então, ele passa do líquido para o gasoso. Então, eu não posso falar que o estado físico independe da temperatura. O estado físico depende da temperatura, sim. Então, a alternativa também está errada. Letra C. Seu íon mais estável é representado por galho 3+, resultando na mesma configuração eletrônica do elemento neônio. O galho ele tem 3 elétrons na última camada, né? Então, ele vai tender a perder esses 3 elétrons e ele não vai adquirir a configuração química do neônio, vai adquirir a configuração química do argônio. Então, esse item está errado. Na letra D, apresenta-se o estado sólido em temperatura acima de 30 graus e no estado líquido a temperatura abaixo de 2.403 graus. Acima de 30 graus, ele pode ser tanto líquido quanto gasoso, vai depender da temperatura. Qualquer temperatura entre 30 e 2.403 ele vai ser líquido. Mas acima de 2.403 ele vai ser gasoso. E no estado líquido, temperatura abaixo disso. Não, né? Se ele tiver a temperatura abaixo de 2.403, ele pode ser tanto líquido como pode ser sólido. Isso vai depender se a temperatura é abaixo de 2.403 e abaixo de 30 graus. Aí ele vai ser sólido. Se tiver entre 30 e 2.403, ele vai ser líquido. Também está errado. Na letra E, experimenta processo de fusão ao ser mantido por um longo período de tempo em contato com a mão dos seres humanos. A temperatura corporal, né, do ser humano é de 36,5 graus Celsius. Ela é acima da temperatura de fusão dele, então ele é sólido abaixo de 30 graus. E se ele tiver contato com a mão humana, que tem uma temperatura de 36,5 graus, ele vai ser encontrado no estado líquido, ele vai fundir. Então é um metal que tem uma característica, se você encostar ele, né, se você pegar ele com a mão e friccionar por um tempo, ele vai sofrer o processo de fusão. Por quê? Porque a temperatura do corpo é aproximadamente 36,5 graus Celsius e ele vai estar acima do seu ponto de fusão, então ele vai estar no estado líquido. Então a resposta é a letra E. É isso.